Preparem os seus ouvidos. Hoje vamos fazer um mergulho profundo no mundo da música alemã do século XVIII. Uma época de ouro, né? Com certeza. E vamos focar em um estilo que talvez você já tenha ouvido falar, o Empfindsamkeit. Ah, o famoso estilo sensível. Cheio de emoção e expressividade. Exatamente. É como se os compositores da época quisessem introduzir a alma humana em notas musicais. E para nos guiar nessa jornada sonora, vamos conhecer a vida e obra de um dos grandes mestres do Empfindsamkeit, Carl Philipp Emanuel Bach. Filho do lendário Johann Sebastian Bach. Imagina o peso dessa herança musical, hein? Ei, com certeza não devia ser fácil seguir os passos de um gigante da música. E, curiosamente, Carl Philipp Emanuel não era o único talento da família. Ah, me fala mais sobre isso. O irmão mais velho dele, Wilhelm Friedemann Bach, também era um músico talentoso. Mas, enquanto Carl Philipp trilhou um caminho de sucesso, Wilhelm Friedemann enfrentou várias dificuldades. Esse contraste, mas por que isso aconteceu? Uma série de fatores, desde a personalidade de cada um até as circunstâncias da vida. Enquanto Carl Philipp era mais pragmático e soube se adaptar às demandas da corte, Wilhelm Friedemann era mais idealista e teve dificuldades em lidar com as pressões do mercado. O talento, por si só, nem sempre garante o sucesso, né? Infelizmente não. Mas, voltando ao Carl Philipp Emanuel, a carreira dele foi realmente brilhante. Ele foi músico na corte de Frederico o Grande, em Berlim, imagine só. Depois, se tornou diretor musical de 5 igrejas importantes em Hamburgo. Uau, que responsabilidade. É. E aposto que ele compunha bastante, né? Sem dúvida. Ele compôs oratórios, canções, sinfonias, concertos, música de câmara. Nossa, quanta coisa. Mas o forte dele era a música para teclado. E por falar em música para teclado, me conta um pouco sobre as sonatas prussianas e sonatas Württemberg. O que elas têm de tão especial? Elas foram compostas em 1742 e 1744, respectivamente, e revolucionaram a música da época. Como assim? Elas apresentavam um estilo novo, expressivo, com uma personalidade forte. Imagina só, no século XVIII, ouvir uma música com tanta carga emocional. Nossa, devia ser impactante mesmo. E Carl Philipp Emanuel, qual era o instrumento preferido dele para tocar essas obras? Ele tinha uma queda especial pelo clavicórdio. Clavicórdio? E por que ele gostava tanto desse instrumento? Ah, o clavicórdio é um instrumento fascinante, mais suave e intimista que o cravo, sabe? Ele permite nuances e variações dinâmicas incríveis. Era como se ele pudesse sussurrar ou gritar através da música, dependendo da emoção que queria expressar. Exatamente. É como se a música respirasse junto com o intérprete. Interessante. E o clavicórdio era um instrumento popular naquela época. Sim, ele estava voltando à moda na Alemanha no século XVIII. Era como uma redescoberta de um instrumento capaz de expressar a alma humana com mais sensibilidade. E o pianoforte é onde ele entra nessa história. O pianoforte, inventado pelo italiano Bartolomeo Cristofori no comecinho do século XVIII, estava começando a ganhar espaço como sucessor do clavicórdio e do cravo. Ah, entendi. Então o pianoforte era a grande novidade da época. Sim, e sabe o que é interessante? Ok. Tanto Carl Philipp quanto o irmão Wilhelm Friedemann adotaram o pianoforte em suas obras mais tardias. É como se eles tivessem percebido o potencial expressivo desse novo instrumento. Exato. O pianoforte permitia controlar a intensidade do som apenas com a força do toque nas teclas, abrindo um novo leque de possibilidades para a expressividade musical. Uma verdadeira revolução. E, para entendermos melhor o estilo Empfindsamkeit, que tal analisarmos uma obra específica de Carl Philipp Emanuel Bach? Ótima ideia. O segundo movimento, um pouco adagio, da quarta sonata de Sonaten für Kenner und Liebhaber, é um exemplo perfeito. Sonatas para conhecedores e amadores. Que título interessante. Quando essa obra foi composta? Em 1765, mas só foi publicada em 1779. Demorou bastante para o público conhecer essa obra-prima. Pois é, mas o importante é que ela nos ajuda a mergulhar na alma do Empfindsamkeit. Já nos primeiros compassos, o movimento nos presenteia com um longo suspiro melódico, um motivo cantabile que termina em uma apogiatura e sua resolução. Nossa, quanta coisa acontecendo logo de cara. Me explica melhor essa história de suspiro melódico e apogiatura. Imagina um suspiro musical, uma nota que se apoia na nota principal, criando uma sensação de suspensão e resolução. É como se a música estivesse preparando o terreno para a emoção que está por vir. Entendi. É como se a música estivesse respirando, criando expectativa. Exatamente. É. E esse gesto musical inicial é adornado com um grupeto, um conjunto de notas rápidas tocadas em sequência, além de ritmos pontuados e um trinado. Nossa, que riqueza de detalhes. E qual o efeito que esses elementos criam na música? Eles contribuem para a expressividade, adicionando camadas de emoção e significado. É como se cada ritmo, cada ornamentação fosse um pincelada em um quadro, criando uma obra de arte sonora. E a variedade rítmica também é impressionante. Figuras pontuadas curtas, tercinas, floreios assimétricos, tudo isso contribui para a sensação de inquietação da música. Com certeza. Sem falar na tonalidade incomum de Fá sustenido menor,
que confere à música um caráter melancólico e inquieto. É como se a música estivesse traduzindo em sons a instabilidade dos sentimentos humanos. Falando em traduzir sentimentos, as ornamentações também têm um papel importante nisso, né? Qual a função delas nesse contexto? Por Infinity Kate, as ornamentações vão além da simples decoração. Elas têm um propósito expressivo, intensificando a carga emocional da música. Interessante. É como se cada detalhe musical fosse cuidadosamente escolhido para transmitir uma mensagem específica, uma emoção única, e o Infinity Kate adorava surpreender o ouvinte, né? Com certeza. Mudanças abruptas de harmonia, modulações inesperadas, reviravoltas melódicas inusitadas. Era uma verdadeira montanha-russa de emoções. Pausas suspensas, mudanças de textura sendo súbitos desfosando. Os compositores da época não economizavam nos recursos para criar uma experiência musical intensa e emocionante. Exatamente. Essa busca pela expressão máxima da subjetividade e da emoção atingiu seu auge nas décadas de 1760 e 1770. Sabe o que mais estava acontecendo na Alemanha nessa época? O movimento Sturm und Drang, tempestade e ímpeto na literatura alemã. Que coincidência! Lembro de ter estudado sobre esse movimento. Ele era conhecido por sua intensidade emocional, por romper com as convenções e explorar temas obscuros. E essa mesma energia, essa vontade de romper com as regras e mergulhar nas profundezas da alma humana está presente no Empfindsamkeit. É como se a música estivesse refletindo as inquietações e os anseios de uma época em transformação. Exatamente. Tanto na música quanto na literatura, a expressão autêntica dos sentimentos, por mais turbulentos, sômbrios ou irracionais que fossem, era valorizada. É como se a arte estivesse imitando a vida. Com a vida imitando a arte. Mas o importante é que essa efervescência artística do século XVIII deixou um legado inestimável para a música. Sem dúvida. E essa intensidade emocional, mesmo que mais tarde tenha sido moderada pelos compositores, continuou a ecoar em algumas músicas instrumentais. Exatamente. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte da nossa imersão musical. Até lá. Essa intensidade, essa vontade de expressar a alma humana através da música não ficou preso no século XVIII. Ah, então o Empfindsamkeit influenciou outros estilos musicais. Sem dúvida. Um deles, que você com certeza conhece, é o classicismo vienense. Ah, o classicismo. Haydn, Mozart, Beethoven, grandes nomes. Mas como um estilo tão focado na emoção como o Empfindsamkeit influenciou um período conhecido pela ordem clareza. Parece até contraditório. É fascinante como a música evolui, né? O Empfindsamkeit abriu o caminho para a sensibilidade e a dramaticidade que a gente encontra nas obras dos compositores clássicos. Entendi. Mas na prática, como a gente vê essa influência? Por exemplo, a ênfase na melodia expressiva, o famoso canto cantabile, continuou presente. As melodias encantadoras e memoráveis de Mozart, por exemplo. É verdade. As melodias de Mozart são inesquecíveis. E a harmonia mudou também. Sim, as modulações ousadas, os cromatismos, as dissonâncias, tudo isso contribuiu para uma linguagem harmônica mais complexa e dramática. E as surpresas. No Empfindsamkeit, as mudanças harmônicas abruptas eram usadas para surpreender. No classicismo também era assim. A surpresa continuou importante, mas de forma mais controlada, integrada à estrutura da composição. Então, os compositores clássicos buscavam um equilíbrio entre a emoção e a forma. Exatamente, eles queriam emocionar sem perder a elegância. E Beethoven? Ele era mestre em criar clímax emocionais. Será que isso também tem a ver com o Empfindsamkeit? Com certeza. A maneira como ele usava contrastes dinâmicos, as explosões de sentimentos. É como se a música fosse um rio, né? Com suas correntezas e afluentes tudo conectado. Ai, bela imagem. A música é uma grande conversa entre diferentes épocas e estilos, um diálogo constante. E além da música instrumental, o Empfindsamkeit também influenciou a música vocal. Sim, as áreas operísticas ficaram mais expressivas e dramáticas. Imagine o drama, os figurinos, os cenários. Oh, que espetáculo. E as canções. Também. As canções do período Empfindsamkeit exploravam temas como o amor, a natureza, a melancolia. É como se os compositores da época quisessem tocar a alma das pessoas. Exatamente. Essa busca pela expressão autêntica da alma humana é uma das marcas do Empfindsamkeit. E você mencionou que o Empfindsamkeit também teve um impacto na música instrumental posterior ao classicismo, certo? Sim. A influência do Empfindsamkeit ainda pode ser sentida na música de compositores românticos como Schubert, Schumann e Brahms. É incrível como a música de uma época pode reverberar por tanto tempo. A música é como uma corrente que flui através do tempo, carregando as ideias e as emoções de cada período. Mas, voltando ao Empfindsamkeit, que tal a gente explorar o contexto histórico e cultural da época? Boa ideia. O século XIX foi um período de grandes transformações. As revoluções, os questionamentos E o iluminismo, com sua ênfase na razão e na liberdade individual,
Será que ele influenciou o Empfindsamkeit? O iluminismo criou um ambiente propício para o desenvolvimento de uma música mais expressiva e focada nos sentimentos. Então, a razão e a emoção não são ideias opostas. Não necessariamente. Afinal, somos seres racionais, mas também somos feitos de sentimentos. E a ascensão da burguesia? Eles buscavam uma música que refletisse seus valores. Sim, a burguesia, com seus valores de trabalho, educação e refinamento, se identificava com a delicadeza e a sensibilidade do Empfindsamkeit. Então, o Empfindsamkeit era a trilha sonora perfeita para essa nova classe social. Exatamente. A música é um reflexo do seu tempo, um espelho da sociedade. É um privilégio poder viajar no tempo através da música, né? Com certeza. A música é uma máquina do tempo que nos transporta para outros mundos. Mas, voltando ao Empfindsamkeit, que tal a gente voltar a falar sobre as características musicais? Vamos lá. A melodia, por exemplo, era carregada de emoção, com frases longas e sinuosas. E as apogiaturas e os Scotch Snaps, eles ajudavam a criar essa melodia expressiva. Sem dúvida. As apogiaturas criavam uma sensação de suspensão e resolução, enquanto os Cotsnaps adicionavam um toque rítmico. E a harmonia, como ela era usada para criar essa atmosfera emocional. A harmonia era rica em cromatismos, dissonâncias e modulações inesperadas. Era como se a música estivesse refletindo a imprevisibilidade da vida, né? Exatamente. A harmonia era uma ferramenta poderosa para criar drama e emoção. E que tal a gente falar sobre o conceito de afeto na música do Empfindsamkeit? Ótima ideia! O afeto se refere à ideia de que a música pode despertar emoções específicas no ouvinte. Então, cada emoção tinha sua própria linguagem musical. Isso mesmo. Os compositores usavam melodias, ritmos e harmonias específicas para expressar cada emoção. É como se a música pudesse falar a língua da alma humana. Exatamente. E é essa capacidade de conectar-se com as nossas emoções que torna a música do Empfindsamkeit tão especial. Acho que já fizemos um bom mergulho no Empfindsamkeit, né? Sim. Mas antes de encerrarmos, que tal uma pergunta para os nossos ouvintes? Manda ver. Como a música que ouvimos hoje reflete as emoções e os valores do nosso tempo? Boa pergunta. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho no Empfindsamkeit. Chegamos à parte final da nossa imersão no Empfindsamkeit. Exploramos as características musicais, a história, o contexto. Mas ainda falta um ingrediente especial. Qual? A relação do Empfindsamkeit com o drama musical. É como se a música ganhasse vida e se transformasse num palco. Interessante. Então a música não era só um acompanhamento para o drama. Não, ela era parte essencial da história. No Empfindsamkeit, a música é a voz dos sentimentos, dos conflitos. É como um ator que expressa as emoções dos personagens. Entendi. E em quais obras a gente encontra essa relação entre música e drama? Em vários gêneros da época. Ah. Óperas, oratórios, cantatas. Era como se a música e o drama estivessem num casamento perfeito. Falando em ópera, você tinha comentado que as áreas ficaram mais expressivas? Como isso acontecia? As melodias ficaram mais flexíveis, cheias de ornamentos, transmitindo uma variedade maior de emoções. As harmonias com dissonâncias e modulações criavam uma atmosfera tensa. E a instrumentação, rica e expressiva, reforçava o drama. Nossa, quanta coisa. As áreas não eram apenas melodias bonitas, então. Não, elas eram verdadeiras interpretações da alma dos personagens. Era como se a gente pudesse espiar o coração deles, sentir seus medos, suas alegrias. Fascinante. E essa pegada dramática também aparecia em outros gêneros. Sim, os oratórios, por exemplo, com suas histórias bíblicas e temas religiosos, também exploravam o drama e a emoção do Empfindsamkeit. Que legal. E as cantas? As cantatas também. Seus temas diversos, como amor, natureza e reflexões filosóficas, ganhavam vida com a expressividade do Empfindsamkeit. É incrível como esse estilo influenciou tantos gêneros. Os compositores realmente queriam tocar o coração do público. Com certeza. E essa busca pela expressão autêntica das emoções é o que torna o Empfindsamkeit tão especial, mesmo depois de tantos séculos. É como se a música fosse um portal para o alçado que nos permite sentir as mesmas emoções que as pessoas sentiam há séculos. Exatamente. Mas além do drama musical, o Empfindsamkeit também valorizava a improvisação. Improvisação. Os músicos podiam criar na hora. Sim, a improvisação permitia que o músico expressasse sua individualidade, sua emoção. Cada performance era única. Que legal. E os compositores incentivavam essa liberdade. Sim, eles deixavam espaço para a improvisação em suas obras, permitindo que os músicos contribuíssem com sua criatividade. Então a música do Empfindsamkeit era viva, em constante transformação. Exatamente. Assim como a vida e os sentimentos humanos. Infelizmente, nosso mergulho no Empfindsamkeit está chegando ao fim. Mas espero que tenha sido uma viagem enriquecedora.
Com certeza. Descobrimos um universo musical incrível, cheio de emoção, drama e expressividade. É inspirador ver como essa herança musical continua viva até hoje. E que continua inspirando novas gerações de músicos e amantes da música. Afinal, a música é uma linguagem universal que conecta as pessoas através do tempo e do espaço. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no fascinante mundo do Infinite Kite. Esperamos que tenham gostado da viagem. Até a próxima!